Uma boa noite. Boa noite para você. A disparada dos casos da dengue no Brasil em 2022. O Ministério da Saúde aponta um aumento de 135% no número de infecções entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Será que há uma relação direta entre a queda de renda da população e esse aumento no número de casos de dengue? A descoberta de uma nova cepa no Brasil é um possível agravante desse cenário? Quem responde a essas e outras perguntas nesta noite é o virologista da DASA, José Eduardo Levi. Boa noite, Levi. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Band Entrevista. Boa noite. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite. E a pergunta que todo mundo se faz, Levi, o que explica, se é que tem alguma coisa que explica esse alto número, essa epidemia de dengue no Brasil? Olha, eu acho que assim, claro que as pessoas estão preocupadas novamente, é um aumento importante do número de casos, mas só queria lembrar que isso sempre acontece no Brasil nesse período de abril, né? Então, abril é classicamente o mês da dengue no país. Se a gente olhar os anos anteriores, sempre há um aumento de casos em abril. Então, eles são atribuídos às águas de março, né? Chove muito em março, sempre chove mais em março no país, é verão ainda, é um momento onde você tem uma maior proliferação de mosquitos vetores, e aí isso causa em abril um pico de casos. É claro que eu sempre tenho esse pico, a gente sempre tem esse pico em abril, mas esse pico pode ter vários tamanhos. Esse ano realmente está, em relação ao ano passado, muito elevado. Novamente, se a gente olhar a série histórica de dengue no Brasil, a gente vê que cada 4 ou 5 anos a gente tem um grande número de casos. Então, ou esse ano agora, 2022, eu acho que não vai ser, talvez, pelo que a gente está vendo, 2023 pode ser ainda maior do que 2022. Doutor, e o que explica, né, essa variação? Em alguns anos nós temos uma explosão no número de casos de dengue, em outros anos, como o senhor já comentou, há uma redução. É um ciclo natural de evolução do mosquito, da proliferação? Como é que a gente consegue explicar isso? A dengue, assim como as outras arboviroses, né, a chikungunya e a zika, mas vamos focar nessas, que são arboviroses urbanas, porque a febre amarela é silvestre, elas têm a ver com o comportamento humano. Então ela não é, se a gente separar o homem, né, da natureza, ela não é absolutamente natural. Quer dizer, isso tem a ver com o fato da gente, quando eu tenho um aumento do número de casos, no ano seguinte já tem ovos dos mosquitos das mosquitas que foram depositados infectados. Então a mosquita, quando ela coloca o ovo e ela tem o vírus da dengue no seu corpo, esse ovo do mosquito já tem o vírus dentro dele. Ele não precisa mais picar uma pessoa infectada para transmitir. Então você tem como se fosse uma amplificação de um ano para o outro, atingindo o máximo quando o número de pessoas que está suscetível, vamos dizer assim, seja porque elas não tiveram dengue, seja porque elas estão expostas ao mosquito, essas pessoas vão pegando, e aí uma vez que elas pegam, no ano seguinte elas não vão pegar, e aí vai diminuindo o número de casos. Até que a gente tem uma entrada do novo sorotipo de dengue, que hoje está na moda a gente chamar de variante, né? Então seria como se fosse uma variante de Covid, um novo sorotipo de dengue. Esse novo sorotipo começa tudo outra vez, porque as pessoas são todas suscetíveis, e a gente não tem tido sucesso em combater o mosquito. Basicamente é essa a questão. Então é uma questão muito mais humana, de a gente manter os focos dos mosquitos próximos da nossa casa e de um ano para o outro não eliminar. Quando a gente fala do sorotipo, desse novo sorotipo aí, né, que está na moda, como você mesmo acabou de falar, as pessoas que tiveram dengue foram vacinadas, porque existe a vacina para quem já teve a dengue, né? Deve chegar ao Brasil até o final desse ano a vacina para quem não teve dengue. Mas vamos lá, na real ainda, as pessoas que tiveram dengue tomaram a vacina. Esse novo sorotipo, essa vacina é eficaz ou não? É eficaz. A vacina, primeiro, o número de pessoas que tomou ainda no país é muito pequeno, então não tem impacto nenhum sobre a epidemiologia. Né? Quer dizer, bem diferente do que a gente está vendo com o Covid ou com outras doenças, aqui o número é tão pequeno que não tem impacto nenhum. É uma vacina que só pode tomar quem já teve dengue também, então
e uma faixa etária ainda limitada, de 9 a 45 anos. Então, também porque não tem muito estudo de segurança fora dessas faixas etárias. Então, ainda é uma vacina que não tem um papel importante, e só existe. O governo do Paraná usou alguns anos atrás, essa vacina não foi muito eficiente contra a dengue 2, ela acabou sendo modificada, então não é uma vacina que vai provavelmente ter um impacto grande nos próximos anos. Essa vacina, para quem não teve, quando chegar, pode ter um impacto mais favorável, principalmente se ela for incorporada na rede pública, e ela é eficaz contra qualquer sorotipo de dengue, diferente um pouco do que a gente está vendo com o Covid. E Até quan- porque a taxa de mudança não é tão importante na dengue quanto a que a gente Aham. viveu no Covid. E quando dá para a gente pensar nessa vacina, uma vacinação em massa para toda a população? Olha, isso depende, primeiro, dessa vacina ser aprovada pela Anvisa, né? E aí, então, uma vez aprovada, com registro, de uma política de saúde de distribuição dessa vacina para toda a população. Então, a partir do ano que vem, eu não tenho a informação de quando ela vai estar disponível, de fato, né? Quando ela vai ser aprovada. Acho que ninguém tem essa informação ainda. E depois do recurso que for ser investido. Então, acho que isso que vocês estão falando, por que está tendo uma expansão tão grande de dengue, o que eu estou querendo dizer é que isso não é uma coisa inevitável da natureza. Se a gente tivesse eliminado ou reduzido os focos de mosquito, a gente não estaria vendo isso, com certeza. Então, a gente fica muito mais suscetível porque temos muito mosquito, muito Aedes aegypti dentro das nossas casas, no peridomicílio também. Pois é, até o dia 2 de maio, né, Baldinho, nós tivemos 107,4 mil casos de dengue com 77 óbitos. A gente vai comentar sobre essas mortes daqui a pouquinho, né? Pois é, o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, comentando sobre o aumento dos casos de dengue que preocupa o setor de saúde de todo o país. Recebemos nesta noite o virologista da DASA, José Eduardo Levi. Levi, nós falamos há pouco, antes de virar o bloco, dos 107.004 casos, 400, perdão, casos até o dia 2 de maio, com 77 óbitos, né? Qual é o agravante da dengue que leva a pessoa ao óbito? A gente sabe que a Covid, por exemplo, tem uma tempestade inflamatória. E a dengue? Bom, a dengue basicamente leva ao óbito por ser uma doença hemorrágica, né? É meio filme de terror isso, né? Mas é um sangramento interno, né? Nossa. Intenso. E é isso que leva ao óbito na dengue. E diferente da Covid, não existe uma faixa etária preferencial, né? Uma pessoa anteriormente saudável, 22, 23 anos de idade, pode morrer de dengue hemorrágica. Isso tem acontecido, infelizmente. Doutor, e para a gente traçar um cenário aqui, né? O que a população pode fazer para evitar essa disseminação, né, do mosquito Aedes aegypti e o que cabe também ao poder público, né, para evitar essa questão toda do mosquito Aedes aegypti? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, assim, a gente acaba sendo, né, falando sempre a mesma história, né, que é a história da água parada. Mas a história da água parada é a história da água parada mesmo, quer dizer, o mosquito, ele aproveita, é claro que a gente dá bastante ênfase para o vasinho, né, as propagandas, o vasinho que você tem em casa, o pratinho do cachorro, mas a verdade é que, assim, o impacto epidemiológico mesmo são corpos d'água maiores que vão fomentar grandes proliferações de mosquito, tipo caixa d'água abandonada, piscina abandonada. Ali você vai ter um foco gigantesco, então, de reprodução do mosquito. Então, e como a gente tem, infelizmente, a deterioração, né, do cenário urbano, essa que é a realidade, muito lixo acumulado, ali você tem também grandes coleções de restos, que balde, por exemplo. Então, onde tem bastante água mesmo, é onde a gente vai ter esse espaço que o mosquito aproveita. E aí não é de ninguém, né? Terreno baldio, lixão, casas abandonadas, então ninguém cuida. Então é complexo para o serviço, para o setor público cuidar. Acho que isso conecta com uma consideração que vocês fizeram do empobrecimento da população devido à crise econômica e última análise gerada pelo Covid também. Mas o que a gente pode
especular também é que os recursos de saúde que foram destinados para a Covid podem estar faltando no combate ao mosquito também, né? Então, claro que é uma emergência, é uma emergência, e inevitavelmente você foca na Covid e acaba socando em outras doenças. Então, eu só queria reforçar que o nível de dengue que nós estamos tendo, embora não seja indesejável e seja alto, a gente já teve taxas muito maiores de dengue no país anteriormente também. Então, não é nada que está fora de controle, como sempre esteve fora de controle, né? Esse que é o ponto, não é nada além do que já foi em alguns anos anteriores. 2019, por exemplo, a gente teve um número maior de casos de dengue do que a gente vai ter agora em 2022. Agora, existem alguns mitos e verdades, né, que eu gostaria que você esclarecesse, se possível, Levi. Dizem que só a fêmea pica, que aquela velhinha de citronela ajuda bastante, né, ou a planta de citronela ao redor da casa ajuda bastante, e passar repelente. E dizem também que a danadinha da mosquita só pica de dia e à noite não, ela resolve descansar. É verdade? Vamos lá, um de cada vez. Sim. Sofre a pica, verdade. Não é bem a história do Adão e Eva, mas é verdade. A fêmea se alimenta de sangue, precisa de sangue de mamífero para conseguir colocar os ovos. É fundamental. O macho não se alimenta de sangue, obviamente ele se alimenta também, mas principalmente de seiva de plantas, né? Então o macho é vegetariano, mas a fêmea é hematófaga, né? Ela precisa do sangue para reproduzir. Então é verdade. Qual eram os outros mitos? Citronela, velhinha de citronela, passar repelente. Eu acho que funciona assim, não conheço bem o que a gente pode usar contra a citronela e outras substâncias naturais que podem ser usadas. Eu acendo vela de citronela também, não acho que é 100% eficiente, mas tem alguma eficácia assim como repelente. E não é específico para o Aedes, né? Citronela é repelente para insetos em geral, né? O spray, claro que nem todos os sprays são iguais, mas a gente tem hoje no mercado alguns sprays super eficientes para Aedes aegypti, que funciona bem, e acho que é muito bom esse ponto que você colocou do horário. Tinha essa história de que a fêmea, ou que o mosquito só pica de manhã, mas esse é um fenômeno da adaptação do Aedes aegypti ao ser humano, né? Fantástico, né? Do ponto de vista de evolução, porque houve um tempo, provavelmente no passado, que era isso mesmo, só de manhã, mas hoje, quem tem mosquito em casa pode verificar, ele pica a qualquer hora, não tem mais esse negócio de manhã, de tarde ou de noite, né? Então ele se adaptou aos nossos horários, à própria luz artificial. O Aedes pica sim, de manhã, de tarde e de noite. Pode ter uma preferência por de manhã, mas isso realmente não acredito que a gente possa falar que só pica de manhã, isso não existe mais. E falava-se também, inclusive, da questão da altura, né? Que nos apartamentos, em prédios, era mais difícil, né? A gente ver mosquito picar. Existe isso de fato mesmo? Bom, claro que o mosquito não consegue voar até lá em cima, então ele sobe de elevador mesmo, né? Não tem dúvida. Jeito. Quem mora em prédio, com certeza já viu o que tem de mosquito dentro do elevador. Eu morei muitos anos em prédio e constatei muitas vezes, ele sobe. Claro que não sobe de forma intencional, mas ele vai próximo do corpo, né, do ser humano, e acaba subindo dentro do elevador mesmo, e daí pode colonizar uma cobertura. Quantas coberturas serviram de criador ou de mosquito, piscina de cobertura, né? Isso foi frequente e é frequente em alguns lugares onde você tem essas coberturas abandonadas, que aí sim pode ser uma consequência da crise econômica, como vocês comentaram também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre aquelas pessoas que estão infectadas com a Covid-19 e de repente pegaram dengue também, né? Se pode fazer o reforço da vacina contra a Covid após curar a doença ou não. Todas essas dúvidas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o Band Entrevista faz a última paradinha e volta em instantes. O Band Entrevista desta noite recebe o virologista da DASA, José Eduardo Levi. Estamos falando de mortes por dengue na região do Vale Litoral, em todo o estado de São Paulo. Até o dia 2 de maio foram 77 óbitos, fora o aumento do número de casos, né, Baldin? Pois é, Sol. Tem gente que pega uma dengue um pouco mais fraquinha, tem também os casos de dengue hemorrágica, né? Enfim, quem vai explicar para a gente, doutor Levi, os sorotipos, né? Os tipos também, essas variações aí da dengue, doutor. Explica para a gente como é que isso funciona. Pois não, então, assim, a gente sabe que nós temos 4, a gente chama de sorotipos. Temos dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, é o que existe no momento.
Ah, funciona bem, é um dogma, né? Mas funciona muito bem assim. Quem teve infecção pelo dengue 1 não vai ter nunca mais infecção pelo dengue 1, mas ele pode ter infecção pelo 2, pelo 3, pelo 4, assim por diante. Então isso significa que qualquer um de nós pode ter dengue 4 vezes na vida. E o que a gente sabe também, muito claro isso, é que a segunda vez que você tem, ou a terceira vez, a chance de você ter um quadro grave é muito maior. Então, é importante que quem teve uma vez esteja ciente que está sob um risco muito maior do que quem nunca teve, né? Então, é esse tipo de conscientização. A pessoa precisa ficar mais cuidadosa. E isso é curioso, é uma situação da dengue, que é porque quando você tem esses anticorpos que eu tenho contra a dengue 1, por exemplo, se eu pegar a dengue 2, em vez desses anticorpos me protegerem pelo menos parcialmente contra o dengue 2, na verdade eles empurram o dengue 2 para dentro das minhas células e causam uma dengue muito mais grave. Então é quase que um cavalo de Troia. A primeira infecção, o vírus acaba, esse anticorpo acaba ajudando o vírus numa segunda infecção. E é por isso que a vacina não deve ser utilizada nos estudos clínicos, ela mostrou isso, a vacina que houve, né, só foi recomendado para quem já teve algum caso de dengue, porque senão a vacina acabava funcionando para quem não teve dengue, como esse primeiro episódio de infecção, então aumentando a probabilidade de uma dengue mais grave no segundo episódio, entre aspas, né, que seria o primeiro pós-vacina. Mas, Espero que tenha ficado claro. sim, mas por que então existe essa limitação de idade? Mesmo quem teve dengue após os 45 anos não pode ser vacinado contra a dengue? Isso é só porque os estudos foram feitos nessas faixas etárias, não foram expandidos para as faixas etárias mais jovens e mais velhas. Então, quando você não tem estudo de segurança nessas faixas etárias, não se tem segurança ainda para recomendar e aprovar a vacina para essas outras faixas etárias, assim como acontece hoje, por exemplo, Covid abaixo de 5 anos. Não tem experiência para recomendar ainda. Doutor, e a gente consegue observar uma possível evolução da dengue, né, para outros níveis, outros sorotipos, e também o mosquito, né, o Aedes aegypti, como vetor também de mais doenças. Qual que é o poder desse mosquito, né? Pequenininho que a gente está falando, mas com imenso poder, né? Eu acho que, na verdade, se a gente for ver, todos os bichos que têm essa mania de chupar sangue humano, não só humano, né, de outros mamíferos também, mas carrapatos, os mosquitos, os morcegos, são os momentos em que os micro-organismos, como os vírus, se aproveitam para fazer esse salto de uma espécie para outra. Claro que eu estou falando isso como se fosse algo intencional, mas isso é absolutamente ao acaso, mas assim o vírus se adapta a essa nova forma de transmissão. Então esses animais são vetores, né, que no animal hospedeiro, por exemplo, no mosquito, ele não causa dengue. Ele vive muito bem lá dentro do corpo do mosquito. O mosquito não morre, não tem febre, nada disso. Mas no nosso corpo ele causa essa doença, né? Então, o Aedes acabou sendo, dentre os mosquitos, com certeza, aquele que se humanizou mais, né? Então, já desde, né, a gente sabe, né, dele ser transportado nos navios que traziam os escravos da África, o Aedes veio para o Brasil, naquela água, aquelas depósitos de água que existiam dentro dos navios, se adaptou muito bem ao nosso clima também, porque nós temos calor e tudo mais, e basicamente o calor, né, essas altas temperaturas é o que o mosquito gosta, isso acelera o ciclo do mosquito também, e a existência de água. E com isso ele foi se adaptando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a estar cada vez mais adaptado ao nosso modo de vida. Por exemplo, colocar seus ovos em objetos humanos, que não existem na natureza, tipo tanque, piscina, tipo caixa d'água, tipo PET, né? Resto de PET, lixo de PET. Então, tampinha de garrafa, até na tampinha ele consegue colocar. Então, ele se adaptou muito a esses hábitos humanos e dejetos humanos também. Quando a gente fala em água, antigamente se falava que era só água suja, hoje em dia não. Água limpa ou água suja, qualquer canto é canto para colocar o ovo. E quanto tempo esse ovo eclode? Na verdade, ele prefere água limpa, como a Olha, gente, né? A fêmea prefere água limpa e o ciclo todo em torno de 30 dias. Conforme você vai tendo maiores temperaturas, então abaixo de 20 graus, praticamente você não tem o ciclo do mosquito. Você não tem a eclosão. O ovo não progride se a temperatura estiver fria, abaixo de 20 graus.
E se você tiver acima de 30 graus, um ciclo que demorava 30 dias vai demorar 7 a 10 dias, é muito mais rápido. Então, por isso que no verão, classicamente, você tem essa expansão das arboviroses, né, dessas doenças, que é devido à expansão do mosquito. E o poder de infecção aí da fêmea do mosquito, né? Até quantas pessoas ela pode picar, pode contaminar? Muito boa essa pergunta aí. A mosquita não voa muito longe, então não são quilômetros, são na faixa de 100 metros, 200 metros, né? E ela gosta de picar mais de uma pessoa, também tem isso. Ela pica, você pode ver que ela pica mais de uma vez também. Então ela tem um apetite por sangue muito grande, porque o sangue dá energia para ela fazer depois a ovoposição, né? A ovocação ela coloca em torno de 100 ovos. Como eu falei, essa é a questão, porque se ela está infectada, o ovo vai estar infectado também. Quando houver o calor, vai eclodir, mas se não houver calor, que é o que vai acontecer agora, o que nós vamos ter? Como a gente está tendo esse número de casos grande, esses ovos que estão sendo colocados hoje, ontem, já que a temperatura começou a esfriar aqui no Sudeste, eles não vão eclodir agora. Eles vão eclodir quando a gente tiver calor novamente. Então, setembro, outubro ou novembro, tiver uma semana de calor, mesmo pode ser em julho, mas tiver uma época de calor, o ovo, então, vai se transformar em larva, a larva vai transformar em pupa e a pupa vai virar o mosquito em um tempo curto. Se a temperatura ficar baixa, você não tem mosquito, que é o que acontece no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, no inverno, você tem 0 casos de arbovirose, que também existe arbovirose lá, não é dengue, não é chikungunya, mas eles têm uma outra arbovirose importante lá, que é parecida com a nossa, mas para eles é bem demarcado mesmo. Só acontece no verão. No inverno, 0, praticamente. Por isso que todo cuidado, né? É necessário, né, Valdim? Pois é. E agradecemos então, doutor Levi, por essa super aula aqui no nosso Band Entrevista. Agora é só tomar os cuidados, né, doutor, a população? Eu acho que tem essa... É difícil, mas não é impossível. Sim. A gente tinha essa dúvida, não, o que aconteceria na Covid, né? Por que tem essas teorias, né? Por exemplo, em 2020 a gente teve pouco caso de dengue, talvez porque as pessoas ficaram mais em casa e cuidaram melhor da sua casa. Então, volte a cuidar, né, dessas águas paradas, não só da casa, como do entorno. Isso que é importante a gente dizer, o entorno é importante. Então, é uma atividade comunitária, né? Não é só uma atividade sua dentro da sua própria casa. Pensar no próximo sempre. Obrigada, Levi, pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você aos sábados na tela da Band. Às 6:50 da noite a gente tem um encontro marcado. Fiquem com Deus. Boa noite. Aproveitem o final de semana.